Um texto bíblico bastante conhecido é a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. E lá mostra a história de um filho que, de forma antecipada, pede a seu pai a sua parte da herança. Pede a seu pai de forma antecipada, porque a herança ela só é dada após o falecimento. E de forma antecipada o filho pede a sua parte da herança. E ele pega a sua parte da herança e vai para uma região distante. Reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou toda a sua herança. E então uma grande fome, uma grande sede assolou aquela região. E aí ele caiu em si. Depois de ter gasto tudo, caiu em si. Quanto dos empregados do pai dele comiam melhor do que ele estava comendo? Ele ia atrás de comer pelo menos uma lavagem de porco. E então ele caiu em si, no arrependimento genuíno, no arrependimento verdadeiro. E decide se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, do seu erro, e enfrentar. E então ele viaja de volta para o seu pai para pedir perdão pelo pecado que ele cometeu contra o céu e contra o pai. E então o pai, o aguardando, de braços abertos, cheio de compaixão e amor, lhe dá um grande abraço e um beijo. O abraço e o beijo significa a compaixão de Deus por um pecador que se arrepende. O amor de Jesus, que foi demonstrado na cruz do Calvário. E então o pai diz a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Tragam um anel e vistam nele. E coloquem calçados em seus pés. Isso significa que ele está devolvendo o perdão, restaurando a vida do filho. E o pai vai dizer: ele estava morto, mas voltou à vida. E é justamente o poder do perdão de Jesus Cristo, o poder do perdão de Jesus Cristo, de trazer de volta à vida, de fazer retornar da morte para a vida. E então a gente percebe que o filho pródigo, ele caiu em si, percebeu o quão distante ele havia se afastado da casa de seu pai, o quão distante ele estava do caminho que o seu pai havia ensinado. E ele reconhece ali o seu erro, o seu pecado. E ele reconhece ali e cai em si e se arrepende e decide pedir perdão e decide voltar para o caminho do Senhor, o caminho do seu pai. Decide pedir perdão e voltar para a casa de seu pai. Então a gente percebe que o arrependimento não é nenhum tipo de remorso. Arrependimento não é um sentimento de tristeza, mas é uma decisão de voltar para o caminho certo. É uma decisão de voltar para o caminho da verdade, da justiça. É um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, um arrependimento é o primeiro passo para o perdão. E o arrependimento genuíno é o primeiro passo em direção ao perdão. E Jesus nos ensina que a mudança de coração e de atitude, ela não é apenas reconhecer o erro, mas é realmente formar a decisão e abandonar o pecado. O arrependimento, ele não é apenas uma decisão de pedir perdão. Não basta apenas reconhecer o erro, mas é uma decisão de abandonar o pecado, de mudar de rota, de mudar o caminho. O caminho que estava sendo traçado, que não estava dando certo, o caminho errado, o caminho do pecado. Retornar para o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Retornar para o caminho de Jesus. Então, o arrependimento, ele não é apenas reconhecer o erro e pedir perdão, mas é abandonar o pecado. Então, no livro de 2
2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o perdão ele vem quando nos humilhamos, oramos, buscamos a face do Senhor e nos convertemos dos maus caminhos. E aí então, o arrependimento genuíno, ele atrai o perdão e atrai a cura da terra. Então, o perdão de Jesus, ele não é parcial, ele não é condicional, ele é completo. Quando nos arrependemos e quando pedimos perdão a Deus, ele é justo, nos limpa de todo o pecado, nos purifica de toda injustiça, nos dá uma nova identidade quando nascemos de novo e nos oferece o seu reino. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o perdão de Jesus, ele não é parcial, ele não é incompleto, ele é completo. O perdão de Jesus, ele não é condicional, ele é incondicional. O perdão de Jesus, ele é completo. O perdão de Jesus, ele não deixa sobra. O perdão de Jesus, ele vem, nos transforma, nos restaura. Por meio do seu Santo Espírito, que ele nos concede quando nos arrependemos, quando aceitamos Jesus, quando aceitamos o seu reino. O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos restaura, ele nos purifica, ele nos lava, ele nos transforma. Então, seja qual for o passado, seja qual for o pecado, Jesus está disposto a perdoar. Nenhum pecado é maior do que o sacrifício na cruz do Calvário. Nenhum erro, nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhum passado é maior do que o perdão de Jesus. Nenhum erro, nenhum pecado, nenhum passado é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Então, seja qual for o passado, Jesus ele está aberto, ele está disposto a perdoar, ele está disposto a nos transformar, ele está disposto a despedaçar o jugo, o peso da culpa, ele nos dá uma nova identidade, ele nos dá uma nova bênção, ele nos dá a sua presença, o seu Espírito Santo para nos capacitar para viver uma nova vida, viver uma nova história. E sim, ele exige apenas o arrependimento, ele exige apenas o perdão, ele exige apenas a vontade de acertar, ele exige apenas que a gente abandone o caminho do pecado, que a gente mude de rota. E o perdão nos chama a uma vida de reconciliação e gratidão. Porque a prova que nós recebemos o perdão é quando nós somos gratos a Deus. E quando também nós liberamos perdão para o nosso próximo. Perdoar até a si mesma, às vezes é a parte mais difícil, mas o próprio Deus escolhe nos perdoar e nos ensina a perdoar a nós mesmos e ao próximo. Sim, Ele morreu para que pudéssemos ser lavados e pudéssemos ser purificados. Ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos recomeçar, independentemente dos erros. Então, querido, essa mensagem eu quero te convidar a refletir sobre ela, a refletir onde você não está acertando, onde você não está dando certo, porque nós só damos certo com Jesus. Impressionante como nós só damos certo com Jesus. Longe de Jesus não conseguimos chegar em lugar nenhum. Longe de Jesus não conseguimos ir para lugar nenhum. Apenas viver uma vida sem sentido, vazia. Necessitamos do amor de Cristo, necessitamos da graça de Jesus, necessitamos da presença do Espírito Santo diariamente. Necessitamos da vida de Deus. E para viver a vida de Deus precisamos
nos arrepender dos nossos pecados e aceitarmos a vida que Deus tem para nós. Então quero convidar você nesse momento a refletir sobre essa mensagem. E se você está na mesma posição, se você está na mesma situação do filho pródigo, distante do Pai, vivendo de forma irresponsável nas regiões distante do seu Pai, distante do Pai. Se você está vivendo uma vida sem sentido, uma vida que você se sente vazio, vazia, uma vida que te traz mais tristeza e depressão, uma vida que te traz apenas amargura, eu quero te convidar a refletir sobre isso, a cair em si, como o filho pródigo caiu em si, se arrepender dos seus pecados e voltar para os braços do Pai. Quero te convidar neste momento a orar, a buscar a face do Senhor, porque se você se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado e injustiça. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Você só dá certo com Jesus. Nós só damos certo com Jesus. Então vamos orar, queridos, neste momento. Pai, eu quero orar por mim e pelas pessoas que estão ouvindo e assistindo essa mensagem. Eu quero orar, Senhor, que o Senhor possa tocar nessa pessoa agora, neste momento. Que o Senhor possa tocar, Senhor. Jesus, eu te peço, toca no coração dessa pessoa. Libera o teu perdão, Senhor. Se essa pessoa está arrependida, se essa pessoa está te pedindo perdão, eu te peço, toca nela, faz ela sentir a tua presença, o teu abraço, o teu beijo, Senhor. Jesus, eu te peço, toca no coração, toca na mente, lava, purifica, transforma, restaura. Espírito Santo, habita na vida dessa pessoa e fortalece essa pessoa, ajuda essa pessoa. Senhor, cura as pessoas que estão feridas, as pessoas que estão doentes. Cura, Senhor. Libera a tua cura em nome de Jesus. Libera, Senhor, a tua cura. Toca na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que as mágoas, as feridas possam ser curadas. Que as doenças, as enfermidades possam ser curadas em nome de Jesus. Que o Senhor possa purificar, lavar, transformar, restaurar por completo, Senhor. Porque o teu perdão, ele não é incompleto, não é pela metade. O teu perdão, ele é completo, Senhor. Por isso, Jesus, aceita o nosso pedido de perdão, recebe o nosso pedido de perdão e nos transforma, nos liberta e nos restaura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Compartilha esse vídeo, essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que está precisando. Compartilha e vamos juntos. Em nome de Jesus. Fique com Deus.